Olá pessoal, tudo bem com vocês? Resolvi gravar esse vídeo para compartilhar com vocês como que está sendo a minha rotina após retorno ao trabalho com a Nura, né? Minha bebê, hoje ela vai fazer 8 meses e eu sou mãe de primeira viagem e quero contar como que está sendo para vocês. Antes da Nura nascer, a minha maior preocupação, né, era como que seria a rotina, né, depois que ela nascesse. Como que eu conciliaria o trabalho com os cuidados de um bebê. E, na verdade, é uma preocupação que a gente tem, que é uma preocupação mesmo desnecessária. Porque quando chegar o momento, é que a gente vai realmente saber o que vai ser necessário para fazer naquela ocasião. Por exemplo, antes dela nascer, eu não sabia qual seria o jeito dela, se eu conseguiria trabalhar em casa junto com ela, com quem que eu deixaria, né? Se no momento em que eu fosse deixar ela com alguém, as pessoas estariam disponíveis para ficar com ela. Então, só colocar aqui que às vezes a gente se preocupa com coisas que não convém no momento, né? É uma preocupação desnecessária mesmo. E no meu caso eu acho que foi também, porque eu pensei muito nisso e no fim das contas foi tudo diferente do que eu pensei e do que eu planejei, né? Então, como que está sendo? Eu vou direto aqui contar como que tá a rotina. Durante a semana, nos dias que eu faço home office, porque assim, eu tenho dias que eu faço home office e tem dias que eu vou para a empresa. Nos dias que eu tô em casa, eu preferi ficar com ela comigo, deixar ela comigo, né? Então, como fica eu e meu esposo em casa, em algumas ocasiões a gente dá uma revezada para atender uma reunião, por exemplo, para atender uma coisa mais importante. Mas, enquanto ela tá comigo e eu tento respeitar os horários dela, o que que eu faço, né? Ela acorda cedo, entre 9 e 10 horas ela come uma fruta, né? Então, nesse momento, se eu posso parar um pouco antes das 10 ou às 10, no melhor momento que eu tiver no trabalho, eu dou a fruta para ela. E ao mesmo tempo eu como alguma coisa, né? Esse é o horário do meu café. E o almoço, eu faço o almoço também junto com ela. Então, como eu já deixo a comida toda pronta, eu deixo tudo congelado, né? Eu faço no fim de semana ou à noite, depois que eu paro de trabalhar. E aí eu já deixo tudo pronto. Então, no dia seguinte, eu só tiro as marmitinhas, no caso a marmitinha dela, eu monto bonitinho tudo que ela vai precisar, arroz, feijão, legume, verdura. E aí ela come, eu esquento a comidinha dela, eu dou a comida dela e depois eu almoço. E aí a gente para nesse momento para comer. Depois ela tem o lanche da tarde, né, que é por volta de 3, 4 da tarde, que também é uma fruta. Aí eu paro mais uns 10 minutinhos, dou a frutinha dela. Hoje ela come um pouquinho mais rápido, né? Porque no começo eu ficava ali, ó, muito tempo dando a fruta para ela, ela se distraía. Hoje ela já tá mais espertinha, então é bem rapidinho para dar a fruta dela. E depois, no fim do dia, às 6 horas, 6 e meia, eu dou a janta. Faço um pratinho de comida igual ao do almoço, ou eu tiro algumas coisas do almoço, deixo só legume e verdura e ofereço para ela. E nos dias que eu vou para a empresa, ela fica com a avó, né, com uma das avós. Então, aí eu continuo fazendo dessa forma. Então, ela vai para a avó e no fim do dia, quando eu pego ela, a gente lê um livro, a gente aproveita durante uma hora e na sequência eu dou banho e ponho ela para dormir e vou fazer as atividades que eu preciso. Mesmo que ela não durma, né, no horário que a gente pretende que ela durma, tem vezes que ela demora um pouco mais, que ela tá um pouco mais agitada, e tudo bem, eu não fico tentando insistir porque é estressante até pra ela, né? Então eu deixo ela aqui comigo, um pouquinho no chão, e vou fazer as coisas que eu preciso fazer, né? Até pra não ficar tão tarde pra descansar. Mas tá dando muito certo dessa forma. E a lista tem me ajudado bastante, né? Porque quando eu já sei o que eu tenho que fazer, eu não preciso ficar pensando, ai, o que, que eu vou fazer agora? Ou eu paro de fazer alguma coisa e deixo para depois, esqueço. Então, se já tá na lista, eu não vou esquecer. Então, eu dou prioridade pro que eu tenho que fazer, termino de fazer e aí eu vou descansar, vou, enfim, fazer o que for preciso nessa sobra da noite. O que que ela faz nos intervalos, né? Ou ela vai dormir,
que depois que ela come, normalmente ela dorme, tira algumas sonecas no dia, ou ela fica no chão aqui. Ela começou a engatinhar, então eu deixo ela aqui no tatame, eu coloquei uns tatames de EVA no chão, e aí ela fica andando por aqui, engatinhando. Eu deixo alguns brinquedos à disposição dela também. Uma coisa que me ajuda muito é diversificar esses brinquedos um pouco, sabe? Porque eu não dou telas para Nura, né? Eu não deixo ela assistir TV e nem celular por enquanto. Então, por enquanto não, eu pretendo manter, né, essa rotina. Eu quero que ela tenha mais acesso a coisas manuais, que ela possa ficar se movimentando e brincando sozinha. Eu prefiro que seja assim do que deixar ela assistir a algo, né? Então, como eu já acostumei a rotina da Nura a isso, ela não tem acesso nenhuma a telas, então ela não tem essa curiosidade. Então, mesmo que a gente ligue a TV durante a semana para ver alguma coisa, ela não fica assistindo, né? Ela acha alguma coisa para brincar aqui. Então, a gente já acostumou ela dessa forma, então o que eu faço? Tem brinquedos que o bebê começa a enjoar, né? Os brinquedinhos que eles já estão acostumados. Então, eu fico variando. Eu dou pote da cozinha, eu dou meia da gavetinha dela, eu dou roupa, até roupa dela ela gosta de ficar pegando, brincando e vendo a etiqueta. Então, entre o momento em que eu preciso trabalhar e o momento que ela precisa ficaria, na verdade, com alguém ou alguém olhando ela, eu deixo ela no chão aqui do meu lado e vou trabalhando aqui tranquilamente, né? Para nós tem funcionado dessa forma. Tem dias em que ela tá mais, que ela tá chorando mais, que ela precisa de um pouco mais de atenção. E nesses dias a gente reveza entre eu e meu esposo, né? Como que ela pode ficar enquanto eu estou trabalhando, ela pode ficar aqui comigo, ou enquanto ele está trabalhando, ela fica um pouco com ele, e a gente reveza dessa forma, mas a gente continua a nossa rotina de trabalho normal. O que eu tento prezar nesses momentos, né, de trabalho? Eu tento no fim do dia, mesmo que eu esteja em casa, né, eu estou em casa, eu vou almoçar, então eu almoço tal, tiro o prato da mesa, ponho na pia. Ou às vezes eu deixo o prato lá na mesa. A sujeira que ficou no chão ali da comidinha que eu dei pra ela, eu deixo lá, eu não vou limpar, porque tudo isso que a gente para fazer, a gente perde tempo, né? Então, o que eu tomei como decisão aqui para dar mais certo o home office pra gente cuidar da Nura ao mesmo tempo? É deixar a bagunça acontecer, né? Então, não esquentar com a bagunça. Olha, tive que almoçar, deixei tudo bagunçado ali na mesa, deixei na pia, deixei no fogão. Os brinquedos também, deixa tudo espalhado, deixa ela andar, curiar, pegar as coisas, tirar os perigos, né, do meio da casa. Então, se tiver extensão, tomada, é bom tampar ou deixar ela distante dessas coisas. E aí eu faço dessa forma e no fim do dia, depois que eu paro de trabalhar, tem dias que a gente fica até um pouquinho mais tarde para completar algum serviço que começou, né? Então ali no fim do dia eu paro e faço tudo o que eu preciso fazer na casa, né? Eu sigo uma lista que eu comentei num vídeo anterior. Eu fiz uma lista diária, né, de tudo que eu preciso fazer durante a semana e eu tento respeitar ao máximo essa lista. Então, todos os dias eu vou respeitar o que eu faço, por exemplo, na segunda eu vou seguir aquela listinha para completar o meu serviço de casa, para também não ficar tudo acumulado para o fim de semana, né? E manter a ordem do dia a dia. E aí, depois que eu paro de trabalhar também, eu dou uma atenção para Nura, né? Então eu pego ela para ler um livro, a gente lê um livro, todos os dias a gente lê um livrinho, eu canto uma musiquinha com ela, eu toco violão, então às vezes eu toco uma musiquinha com ela também. A gente conversa, a gente reza, né? Usa esse tempo, uma hora que seja, para ficar com a criança, né? Eu uso esse tempo para a gente ter um momento nosso. E também para a gente manter isso para sempre, né? Então, vai chegar um momento em que ela vai para a escola e que eu vou trabalhar, e depois no fim do dia a gente vai se encontrar, e que nesse momento a gente possa aproveitar o máximo, né? Onde eu possa ensinar coisas a ela. Esses dias teve uma ocasião em que eu tava me maquiando, né? Acho que foi no fim de semana passado.
Eu tava me maquiando ali no banheiro, né, com a porta aberta, e ela apareceu na porta do banheiro. E aí ela ficou curiosa para pegar o vaso do lixo, que é preto, né? Tem uma tampa preta, tudo assim, e acho que chamou a atenção, ela foi pôr a mão. Quando ela foi pôr a mão, eu falei assim, não pode, né? Mudei esse, ela até olhou agora. Eu falei isso pra ela. E aí ela parou e olhou pra mim e tirou a mão. Então, esses momentos que a gente tem com o bebê, que são, parece que é besteira, mas essa uma horinha que a gente tem durante a semana, essa dedicação que a gente dá pro bebê no fim de semana, eles, eles aprendem muita coisa, né? Eles gostam também da imitação. Então, tudo que a gente faz, eles querem fazer, bater palma, eles querem imitar bater palma, cantar, eles querem cantar. Então, ter um momento para ser um espelho para o bebê, né? E também, assim, quando eu tô trabalhando, eu acho que é bem legal que ela veja, né? Os pais trabalharem, né? É necessário, eu acho que é importante para ela também crescer, sabendo que a gente não faz só o que a gente gosta, né? A gente precisa cumprir obrigações para que a vida tenha sentido, né? A gente precisa trabalhar com outras pessoas, a gente precisa ter uma comunicação amigável com as outras pessoas. E eu acho que isso é bem legal também para a criança assistir, né? Enfim, gente, essa é a minha rotina. Eu queria compartilhar com vocês e dizer também que não compare a rotina do bebê de vocês, a vida de vocês com as de outras pessoas. Eu tô vindo aqui dar o meu compartilhar como que é a minha rotina com vocês, até se alguma das coisas que eu disser for ajudar de alguma forma, isso é muito legal. Mas não ficar se cobrando de ter que dar tudo, é, fazer tudo como uma pessoa faz. Ninguém é igual, né? Principalmente os bebês. Os bebês têm suas peculiaridades, cada um tem o seu jeitinho, né? Então hoje eu posso dizer que eu consigo trabalhar com a Nura aqui, mas tem muitas pessoas que trabalham home office e não conseguem porque o bebê é um pouco mais agitado, é um bebê diferente e nenhum bebê é igual. Então o que eu queria deixar aqui no final desse vídeo é só para que vocês não comparem o bebê de vocês com nenhum outro bebê. Comparem no sentido de que quais são as necessidades que eu preciso atender do meu filho. As necessidades de todo bebê é igual. Todo bebê precisa trocar fralda, comer e dormir. Todo bebê precisa de atenção, todo bebê precisa de carinho. E é isso que precisa. Agora o resto, como o bebê se porta, como que o bebê fica, como que o bebê dorme, a hora, enfim, isso não dá para comparar. Hoje a Nura tem dormido, à noite ela tem acordado muitas vezes, né? E eu conheço outros bebês que hoje, com 8 meses, o bebê dorme a noite inteira, né? Então, não tem nada que a gente possa interferir nessa situação. A gente pode melhorar os nossos cuidados, a nossa rotina, acompanhando exemplos de pessoas que conseguem, mas a gente não deve comparar. Isso eu acho que vai causando uma frustração, né? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, compartilha com as amigas. E é isso, gente. Obrigada.